Olá, tudo bem? Quando a gente analisa pelo campo elétrico, a gente também consegue afirmar, que a DDP, a diferença de potencial entre dois pontos, de um lado para o outro, tipo de A até B, é o oposto com sinal negativo quando a gente analisa de B até A. Para que você possa entender isso, você precisa entender a orientação da trajetória. Na física, toda grandeza vetorial, como o campo elétrico, como o potencial, por mais que ele seja escalar, quando a gente trabalha com diferenças de potencial, a gente vai estar analisando o campo também. Então, a gente precisa orientar a trajetória, a distância, o deslocamento que a gente vai usar é uma grandeza vetorial, então a gente precisa orientar sim, tá bem? Aqui nessa fórmula, é importante a gente lembrar que esse D não é a distância percorrida, e sim o deslocamento. Não nos interessa todo o caminho que essa carga fez, para chegar até no caminho, no final que ela quer, no ponto final que ela quer. Nos interessa apenas o deslocamento, que é a distância entre o ponto inicial e o ponto final. Deslocamento é uma grandeza vetorial, então por isso que a gente orienta a trajetória. Na orientação da trajetória, basicamente assim, a gente escolhe um lado, isso aí é aleatório, você pode escolher o lado que você quiser. Você escolhe o lado que você quer e a partir desse lado você orienta, um para o lado positivo, que no caso eu orientei para a direita, e o outro lado você dá como negativo, que no caso eu botei para a esquerda. No lado positivo da trajetória é para onde crescem as posições. Por exemplo, se eu orientei minha trajetória para a direita, então aqui as minhas posições, no eixo das posições tem que estar crescendo. Então eu dei a placa positiva como sendo a origem, e daí foi crescendo as posições, 1, 2, 3, 4 e assim por adiante. Então eu sei que aqui analisando pela fórmula do campo elétrico, eu vou ter que campo é igual a DDP dividido pela distância, a diferença de potencial entre os dois pontos dividido pela distância. Eu coloquei valores aqui bem ilustrativos que eu escolhi aleatoriamente, valores fantasia para a gente analisar. Eu disse que o nosso campo elétrico é 10 newtons por coulomb, aqui a medida é 10 newtons por coulomb. E o deslocamento é de 1 metro, tá? Como que eu sei esse deslocamento? Porque eu coloquei aqui que o ponto A ele está a 1 metro da origem e o ponto B ele vai estar a 2 metros da origem. Então, o que a gente vai analisar agora depende muito da orientação da trajetória, tá bem? Quando a gente vai para a direita, indo aqui para a direita, então a gente vai do ponto A até o ponto B. Logo, a diferença de potencial que a gente vai analisar, a gente pode chamar de UAP, tá? Então, eu posso afirmar assim, campo é igual a DDP dividido pela distância. Essa distância, eu estou falando de distância, mas é deslocamento. Então, a gente faz a posição final menos a inicial. Indo para a direita, qual é a posição final? É 2. E a posição inicial é 1. Então, eu tenho que 10, que foi o valor do campo que eu escolhi, é igual a DDP dividido para 2 menos 1. 10 é igual a U dividido para 1. Logo, essa DDP, UAB, é igual a 10 volts. Então, indo daqui para cá, a diferença de potencial é de 10 volts. Agora, indo para a esquerda, que seria o contrário, então a gente teria assim, 10 é igual a U dividido para a posição final, 1, menos a posição inicial, que é 2. Então, 10 é igual a U dividido para menos 1. Nesse caso é UBA, Então, eu teria U é igual a menos 10 volts, UBA é igual a menos 10 volts. Você teria aqui os valores opostos, um negativo e um positivo. Isso pelo motivo de a gente usar o deslocamento, que é a posição final menos a inicial. Como a gente muda o sentido, de deslocamento, então a gente vai mudar a variação que vai estar aqui, que você vai mudar a ordem que você vai colocar essa subtração. E a forma como você bota essa subtração, por mais que o módulo, o valor mesmo seja o mesmo, então o sinal vai ser o oposto conforme você coloca, tá? Por isso que um é positivo e o outro é negativo. Lembrando que isso aqui são só valores fantasias que eu coloquei aleatoriamente. Pode ter algum erro conceitual aí, mas é só para te explicar, tá? De que de um lado vai
positivo e do outro vai negativo, por causa do deslocamento que a gente usa, tá bem?